papai, então veio aqui a pergunta. Você sabe o que de fato é a fortaleza? O que de fato é a virtude da fortaleza? Eu já tive mentorando que, eu tenho que ser frio. Porra, bicho. Como se ser frio, ser apático, ser indiferente, de alguma forma fosse algo positivo. Não é positivo, não é virtude, não torna a pessoa melhor, não é saudável em nenhum aspecto. O que a pessoa quer e precisa é a virtude da fortaleza. Que delícia, papai! Então veio aqui a pergunta. Você sabe o que de fato é a fortaleza? O que de fato é a virtude da fortaleza? Eu já tive mentorando que, eu tenho que ser frio. Porra, bicho. Como se isso fosse ser forte, como se ser frio, ser apático, ser indiferente, de alguma forma fosse algo positivo. Não é positivo, não é virtude, não torna a pessoa melhor, não é saudável em nenhum aspecto. Não é. O que a pessoa quer e precisa é a virtude da fortaleza. E essa virtude não tem nada a ver com ser frio, apático. Haja como se nada te importasse. Puta que pariu, mano. Desculpa, já tô começando já arrochando o negócio. Vou voltar aqui pro tema. Pô, mas a gente lê alguns livros aqui, porque eu não li muitos. Eu li alguns. Pra aí depois ainda tem gente que me manda conteúdo de... Você quer me deixar com raiva? Me manda conteúdo aí de estoicismo gerado por IA. O problema é que hoje a maioria das pessoas não consegue distinguir um conteúdo de um livro lido do que é gerado por um chat GPT. Justamente porque não tem referência. Justamente porque não tem densidade. Então você não entende. Aí o pessoal chega e manda, haja como se nada te importasse. 10 não sei o que do estoicismo. Você vai ver, velho, eu digo, de onde é que saiu isso? Isso saiu de onde? Qual é a referência? Então, no primeiro bloco, certo? Tendo feito esse disclaimer aqui, primeiro bloquinho, nós vamos falar de etimologia e de mitologia, tá certo? Eu sempre trago isso aqui quando se fala das virtudes. Vou conceituar um pouquinho fortaleza e depois eu já vou para perguntas e respostas e dali eu vou trazer algumas outras referências que vai fazer você compreender o que de fato é fortaleza, que não tem nada a ver com ser insensível, duro, enfim. Isso, na verdade, é uma virtude essencial e está intimamente associado à dimensão da resiliência, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte, a etimologia. No grego, é interessante isso, porque fortaleza, ela tem uma raiz do latim, tá certo? Ela tem uma raiz do latim. Tanto é que se você for pesquisar no grego, ele vai, no Google Tradutor, ele vai te sugerir uma outra palavra associada à fortaleza, tá certo? Mas, quando a gente fala numa dimensão mais antiga aí, né, num conceito mais antigo anterior, né, a etimologia ela vem da palavra andreia, né? E que poderia ser traduzido como coragem, bravura, ou seja, no grego. Por isso que muitas vezes a virtude da fortaleza, ela também é chamada de virtude da coragem, certo? Virtude da coragem. E ela se une a outras 3 virtudes, né? No caso, a justiça e a temperança, para formar o areti, né? O que é esse areti? Ele é um conceito, né? Da Grécia Antiga, da excelência. Então, na Grécia Antiga, um cidadão excelente era um cidadão que vivia dotado de justiça, de coragem e de temperança, tá certo? Dei uma pescadinha aqui porque a dúvida com a prudência.
Então, isso é excelência. Só isso daqui já dava para a gente ficar na live. Então, o que é excelência? O que é esse areti? A tradução dele também é um pouco confusa. Eu estou chamando de excelência, mas é o melhor de si, né? O que você pode fazer de melhor, né? O coach ia chamar de a sua melhor versão, a modinha coach. Então, essa melhor versão, ou esse melhor de mim mesmo, ou essa excelência de mim, significa o exercício da justiça, da coragem, e da temperança, tá? Aí Platão, o que é que ele faz? Em República, Platão ele vai adicionar a prudência, consolidando o que nós chamamos de virtudes cardeais. As virtudes que delas procedem todas as virtudes. Então a virtude cardeal as virtudes cardeais são prudência, justiça, fortaleza ou coragem e temperança, tá certo? Prudência, justiça, fortaleza, coragem e temperança. Então nós estamos falando com disposição da alma. A virtude é uma disposição da alma. A virtude está associado a um aspecto de vontade, né? Aí aqui eu lembro da live anterior que eu falei da construção, que também era assimilada assim pela filosofia tomista, da razão que busca a verdade das coisas, a verdade da natureza, e a vontade que busca o bem. Então, o exercício da virtude é justamente o exercício do bem, fazer o bem. Sêneca e Marco Aurélio, e os estoicos, né? Mas falo de quem li. Sêneca e Marco Aurélio, eles repetem muito isso, né? Por que exercitar a virtude? Porque elas me trazem uma bem-aventurança, elas me trazem uma felicidade, elas me trazem uma satisfação associada. Sim, as virtudes trazem satisfação associada. Sim, as virtudes trazem uma realização, uma bem-aventurança, mas as virtudes elas são escolhidas porque elas são um bem em si, né? Aí tem até a discussão de Sócrates que vai falar: os deuses admiram a virtude porque os deuses admiram a piedade porque é uma virtude, ou a piedade é uma virtude porque é admirada pelos deuses. Aí vem esse paradoxo aí, tá certo? Né? E aí tem uma série de camadas que não entra em questão aqui, né? Bom, eu ia falar uma coisa, mas aí já ia fugir do assunto. Então, a virtude ela é uma disposição da alma para o bem, para o que é bom, para o que é o bem, né? E esse bem conhecido através da dimensão da razão, que aqui, essa razão aqui, dentro dessa dimensão filosófica, é uma consciência. A gente vai chegar nesse ponto mais à frente. E a fortaleza, o que é que ela se torna? Ela se torna a firmeza diante da dificuldade, diante da dor, a coragem diante do risco, a constância no bem. Eu sei que aquilo é o bem e eu me mantenho constante. É necessário fortaleza para que eu, escolhendo um caminho porque eu sei que ele é o bem, ainda que os resultados não venham, eu permaneça constante nesse bem. Deixa eu dizer, isso é uma demanda urgente. Talvez de todas as virtudes, eu não sei, das 4 cardeais, eu não sei se eu elegeria a fortaleza. Mas eu acho que sim. E eu vou explicar por quê. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, e ainda mais no desenvolvimento humano, só o que tem é gente aqui que fala merda de você é o seu resultado. Claro que não. Claro que você não vai muito longe com esse tipo de mentalidade. Você precisa de coragem.
coragem para permanecer no seu rumo, no seu treinamento, no seu propósito, mesmo quando o resultado não venha. Essa constância, mesmo quando o resultado não vem, é fortaleza. E isso significa que você compreende profundamente que tudo que você é e todo o seu potencial está para além do resultado de curto prazo. Sem isso, esquece. Tá certo? Então, hoje vivemos um mundo total dopamina. Eu tenho que ter um benefício, eu tenho que ter um resultado, eu tenho que ter um ganho imediato. Se ele não vier, aí eu já esmoreço. Certo? Fundamental, né? Então, manter essa constância. Também a fortaleza é a coragem para enfrentar o risco, é a coragem para enfrentar os desafios, é a coragem para enfrentar o desconhecido, é a coragem para enfrentar, para seguir, é a incerteza. Isso daqui está intimamente ligado ao próprio conceito de vulnerabilidade de Brené Brown. Brené Brown que diz isso. Por isso que ela usa muito essa palavra coragem, a coragem de ser imperfeito. Eu assumo a minha vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a incerteza, o risco e a exposição emocional. Ou seja, eu sinto, né? E a fortaleza é essa virtude que nos mantém direcionado para o bem, independente de. Sem ela, não podemos cumprir aquilo que eu falei que Sêneca diz. Escolho a virtude não pelo benefício que ela me atrai, mas pelo bem. Porque a virtude, quando eu busco a virtude, eu estou cumprindo a minha própria natureza. Então esse é o ponto. Aqui eu lembro de um texto, se eu não me engano, esse texto é do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele num texto, eu vou trazer até um trechinho aqui, também do Catecismo da Igreja Católica, que fala um pouco sobre a virtude. Sim, porque a Igreja Católica, ela assimilou essas virtudes cardeais, né? Então, a Igreja Católica adicionou o que chama de virtudes teologais, que é caridade, amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança. Estão relacionados são virtudes ligadas à relação com Deus, tá? Digamos assim, são virtudes verticais, eu com Deus, enquanto que as cardeais, elas versam sobre uma dimensão horizontal, eu dentro dessa realidade, vivendo dentro dessa realidade. E é engraçado que nesse texto, Papa Francisco, ele chama a atenção do seguinte: ele associa, por exemplo, a prudência à razão. Ele associa a prudência à razão. Ele associa a justiça à vontade. Só que ele diz que a fortaleza, ela é uma virtude que une a razão, né? A razão que me torna prudente, a vontade que me torna justo, dar a justa medida para as coisas, direcionando as paixões. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a fortaleza é isso. A fortaleza, ela é uma virtude, só que ela é uma virtude imbuída de paixão. Quem tem coragem e fortaleza é aquele que está apaixonado. O pessoal, está todo mundo dizendo, rapaz, não vai dar o quê? Não vai dar uma porra. Nós vamos... Baixou o baiano agora. Baixou a baianidade. Não vai dar uma porra. Vou chegar lá. Você vai ver. Então, tem um negócio que regimenta justamente as paixões. Isso é interessante, porque vai aparecer aqui nas explicações que eu vou dar, responder nas perguntas, que muito se diz que, principalmente os gregos, né, a filosofia grega ali, que o budismo, a filosofia budista também tem um pouco disso, tá? Mas que o homem, ele se eleva a partir do momento em que ele se desapega dessas paixões, ou doutrina essas paixões.
Na filosofia católica cristã, isso ficou bem dualista, né? Tem alguns autores que eles quase que são... pela época, né? Eles, São Francisco de Assis era assim, Santo Antônio era assim, Santa Teresa de Ávila também tem muito desse traço, né? São João da Cruz, porque trata-se de um movimento meio que neoplatônico ali, que tem um quê de dualismo muito forte, que hoje a gente compreende que não faz muito sentido, que é quase que uma negação do afeto, uma negação da paixão, uma negação, né? Aí tem várias histórias de castigo sendo submetido ao corpo, porque isso é associado à carne, enfim. Isso são desvios na minha percepção, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala da fortaleza, ela é uma virtude que direciona essa paixão. Ela direciona. Então, mais ou menos o que nós falamos nas 2 lives anteriores da semana passada e da outra semana, sobre a gestão das emoções. Principalmente da semana passada que eu respondi perguntas. Emoção, paixão, instinto, essas coisas são energia, essas coisas nós precisamos compreender com consciência e através de treinamento e disciplina direcionar. Nós estamos falando de fortaleza nessa perspectiva. A fortaleza ela direciona essa energia e toda essa paixão de uma forma construtiva e produtiva. Por isso que ela está intimamente ligada, na minha percepção, à dimensão da resiliência emocional, tá? A dimensão da resiliência emocional. Então se torna mais forte quem de fato consegue desenvolver essa resiliência emocional e direcionar todas essas emoções, sentimentos, né? Eu estou colocando os instintos aqui juntos, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Direciona isso de forma construtiva e positiva, para o bem, de forma virtuosa, para o bem. Senão, você pode pegar e ter uma experiência de algo, por exemplo, que te gera uma grande decepção ou tristeza e aquilo se torna danoso para você, porque você não tem fortaleza, porque você não tem resiliência. A resiliência, ela te torna forte, né? É aquela capacidade de você ceder naquela pressão e voltar para o seu propósito primeiro, para o seu propósito último, né? Voltar para a forma anterior. Então, quando você recebe uma notícia que ela é difícil, uma dificuldade, quando você recebe uma notícia que é um baque, ou que é uma queda para você, com resiliência, você pode direcionar até aquele estado emocional, aquele estado de contração, aquele estado negativo, pode ser algo positivo, né? Isso é o que diferencia, por exemplo, pessoas que experimentam um fracasso e desse fracasso constrói algo muito maior, né? Aí pronto, aí aqui a minha cabeça já vai começar a viajar. Por exemplo, os mindsets da Carol Dweck. É óbvio que quem tem um mindset de crescimento é uma pessoa mais resiliente, logo é uma pessoa mais forte, porque ela não é identificada com o resultado. Ela sabe que ela está em desenvolvimento. E tudo que acontece com ela, principalmente o fracasso e a falha, para ela é uma oportunidade de crescimento. Vê como tudo está associado? Para mim é um pouco difícil, né? Depois eu recebo os feedbacks aqui das lives, mas para mim é um pouco difícil, porque geralmente o que acontece? As pessoas leem a filosofia, ou as pessoas leem psicologia, ou as pessoas leem desenvolvimento humano. Só que tudo isso é um conhecimento só. Aqui no canal eu tento trazer um pouco disso. Espiritualidade, filosofia, a própria ciência do comportamento, alguns aspectos da psicologia, né? Não que eu domine ou que eu estude profundamente a psicologia, mas eu toco ali justamente pelos autores que eu conheço sobre educação comportamental. Tudo isso são prismas de um mesmo desenvolvimento, né?
está ligado a um desenvolvimento integral, que é o conceito de integralidade, de saúde. O holos, o holístico, é inteiro, né? Quer dizer saudável. Também poderia ser traduzido dessa forma. Ok? Então, aqui a gente fecha a fortaleza, ela é essa firme decisão, coragem para você permanecer, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja doendo. Sociedade dopamina precisa de fortaleza. Precisa de fortaleza, porque a realidade e as grandes conquistas e o desenvolvimento precisa disso. Precisa disso. Eu, como professor, que estou em sala de aula, pelo menos por enquanto. Eu, um professor que estou em sala de aula, eu vejo como os alunos eles estão perdendo isso, né? Tem estímulos imediatos, mas a aprendizagem ela exige uma curva que, né? Tem até uma live aqui que está recomendada aqui, o ciclo de aprendizagem de Kolbe, que mostra que é um ciclo, é uma curva que o resultado ou a recompensa ela não é imediata. Então eu preciso me arriscar, eu preciso me expor para aprender, para me desenvolver. Eu preciso de fortaleza. Sem isso, não há, de fato, um desenvolvimento. Tá? Estamos, como disse Siddhartha, presos nas malhas de Mara. Presos nas malhas de Mara. Então coloca aqui, ó, comenta aqui embaixo, comenta aqui. O que você acha? Você precisa de fortaleza? Você acredita que realmente a nossa sociedade precisa de fortaleza? Por quê? Eu vou adorar ler o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E também desse lado um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.